Olá, meus queridos e nobres inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Sejam bem-vindos a mais um sábado de conhecimento, sabedoria e parábolas budistas para alegrar a nossa semana. Por que não? Muitas pessoas vêm ao longo da semana e falam, cara, que parábola maravilhosa, e é verdade. Nós vamos ler um capítulo de um livro que tem um monte de parábolas, dar continuidade, obviamente, à playlist Transforme-se, mas ela tem o intuito de mudar as pessoas, mudar a percepção das pessoas, o conhecimento, o ponto de vista sobre certas situações e, principalmente, fazer com que as pessoas saiam dessa zona de conflito que nós temos, não é? Às vezes a gente para na vida, não sabe o que acontece, estagna, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? De repente, um vídeo desses o ajuda a sair dessa zona de conflito e despertar ideias, despertar pensamentos capazes realmente de fazer com que você perceba toda a situação a qual você está envolvido. Mas vamos lá, mais uma parábola divertida. Hoje o tema é interessante, mas eu não lembro dessa parábola, nós vamos ler e vamos desmembrá-la, literalmente falando, juntos ao final do texto. Mas vamos lá. A dimensão da brincadeira deve ser entendida a toda sua vida. Seja o que for que esteja fazendo, esteja presente nesta atividade, tão completamente que seja o seu objetivo, se torne aí irrelevante. O objetivo será atingido, tem que ser, mas não deve estar presente em sua mente. Você está brincando, está se divertindo. É isso que Krishna quis dizer. Durante o Mahabharata, que é um livro sagrado hindu, a grande guerra, cujas crônicas estão no Gita, quando ele disse a seu discípulo Arjuna que deixasse o futuro nas mãos do divino. O resultado de sua atividade está nas mãos do divino. Você simplesmente faz. Este simplesmente fazer se torna uma brincadeira. Foi isso que Arjuna teve dificuldade em compreender. Quando ele diz que se é apenas uma brincadeira, então por que matar? Por que lutar? Mas toda a vida de Krishna é apenas uma brincadeira. Você não encontrará outro homem que tenha sido tão pouco sério. Toda a sua vida é uma brincadeira, um jogo, uma peça. Ele está aproveitando tudo, mas não leva nada a sério. Ele está aproveitando tudo intensamente, mas não está preocupado com o resultado. O que irá acontecer é irrelevante. É difícil para Arjuna entender Krishna, porque Arjuna é uma pessoa calculista, que pensa em termos do resultado final. No início do Gita, ele diz, tudo isso me parece um absurdo. Em ambos os lados, meus amigos e parentes estão prontos para lutar. Não importa quem vença, será uma perda, porque minha família, meus parentes, meus amigos terão sido destruídos. Mesmo que eu vença, de nada valerá, pois para quem irei mostrar minha vitória? As vitórias têm sentido porque os amigos e parentes poderão desfrutá-las, mas se não houver ninguém, será uma vitória sobre os corpos mortos. Quem irá apreciá-la? Quem irá dizer, Arjuna, seus feitos foram grandiosos? Então não importa se eu vencer ou for derrotado. Me parece absurdo. Não há sentido nisso. Bom, ele deseja renunciar. Ele é absolutamente sério e qualquer um que seja calculista será tão sério quanto ele. O que ocorre no Gita é algo singular. A guerra é a mais séria de todas. Não se pode brincar a respeito dela porque há vidas em jogo, milhões de vidas em jogo, e não há como brincar com isso. Ainda assim, Krishna insiste que é preciso ser brincalhão. Não pense sobre o que irá acontecer no final, apenas esteja aqui e agora. Seja apenas um guerreiro brincando. Não se preocupe com o resultado, porque ele está nas mãos do divino. E não se trata nem mesmo de questionar se o resultado está nas mãos do divino ou não. A questão é que não deve estar em suas mãos. O peso não deve recair sobre você. Se você carregar esse peso, então não poderá viver em meditação. Sua mente brinca infinitamente. Tudo é como um sonho em um quarto vazio. Ao meditar, você deve olhar para a mente e vê-la fazendo suas travessuras, como uma criança brincando e saltitando pelo puro excesso de energia. É só isso. Pensamentos pulando, saltitando, brincando, apenas um jogo. Você não deve levar isso a sério.
Mesmo se houver algum pensamento ruim, não se sinta culpado. Ou se houver um grande pensamento, ou um pensamento muito bom, se você deseja servir a humanidade, transformar todo mundo, trazer o paraíso à Terra, não deixe que seu ego fique tomado por ele. Não pense que você se tornou grandioso, é apenas sua mente brincando. Algumas vezes ela desce, outras vezes ela sobe, nada mais do que energia em excesso, tomando muitas formas e faces. O nome dessa parábola é Brincadeiras e faz jus aí ao desafio de Krishna e Arjuna. Ele é um texto bem complicado, não é um texto muito simples, porque ele lida com a religião hindu. Então existem livros sagrados como o Mahabharata e o Bhagavad Gita que falam sobre essas duas figuras, Krishna e Arjuna. E, obviamente, Krishna, ele é a representação da felicidade, da alegria, mas também ele é a representação da liberdade, mas da liberdade não só de pensamentos, da fala, da mente, mas ele também, infelizmente, é a liberdade do corpo. Ele prega o livre amor. Então tem que tomar um pouco de cuidado na interpretação e na leitura de Krishna. O livre amor dele é uma compulsão meio que complicada. Arjuna é o lado racional de Krishna, enquanto Krishna é a liberdade. Quando eles falam sobre a guerra, Arjuna ele deixa bem claro, dizendo: eu não vou para uma guerra para achar que é uma brincadeira. Matar pessoas por uma mera brincadeira não é assim que funciona. Nós temos que realmente ter o bom senso. Por mais que matar, tirar uma vida seja um crime, o bom senso é: eu vou me vangloriar de uma guerra, para quê e para quem? Não existe lógica. Enquanto Krishna fala, divirta-se, a sua mente vai querer brincar durante uma guerra, você brinca durante uma guerra. São dois lados de um ser humano. Todos nós temos os impulsos de Krishna, mas Arjuna se sobressai dizendo: você não pode fazer isso. Seja por uma regra de uma sociedade, pela ética de uma sociedade, pela moralidade de uma sociedade. As regras, elas são impostas. Krishna deve ser controlado, mesmo que você coloque a sua mente num quarto trancado, sente para meditar e naquele momento você solta a sua criança. Ou seja, você deixa Krishna se divertindo enquanto Arjuna só observa o comportamento de Krishna. É exatamente o que nós fazemos ao longo de nossa vida. Muitas pessoas, elas têm um comportamento de Krishna ao longo de sua vida, agem por impulso, pela imaturidade, pela falta de conhecimento e principalmente a falta da causa e efeito de que tudo o que vocês fazem volta para vocês. Se vocês fazem o mal, volta para vocês. Se vocês realmente destroem o seu corpo físico vai ser destruído. Fumar, beber, usar drogas, agir errado, ter compulsões sexuais, ter o descontrole total de sua vida. Essa é a etapa de Krishna. Vocês vivem e respiram Krishna. Mas quando que Arjuna realmente vai tomar a consciência de vocês e vocês vão perceber que toda impulsividade tem o seu preço. Krishna se faz necessário em certos momentos onde há necessidade de fechar os olhos e deixar-se agir pelo impulso, sem dúvida. Mas a nossa vida precisa de muito mais Arjuna para que nós possamos ter o discernimento entre não quero usar drogas, não quero beber, eu quero realmente ter uma vida certa, digna, longe de vícios. Não preciso de vícios, não preciso desse tipo de coisa para lidar com os meus problemas. Muitas pessoas fogem para o lado de Krishna e deixam-se caminhar ao longo de um pasto como um cavalo louco desenfreado. Arjuna só observa o comportamento e diz: uma hora ele cansa e para. E nessa hora é que eu pego ele. É assim que funciona. Ela é uma parábola bem complexa, mas vocês têm que entender o que realmente é a liberdade, o total desprendimento dentro do que nós pregamos aqui no Ocidente. No Oriente, ele é bem diferente do que existe aqui, as regras do Ocidente. Quando libertamos Krishna, que é a nossa impulsividade, ela pode nos prejudicar, pode nos afetar e pode nos levar realmente a situações piores daquelas que nós já entramos. Há necessidade de desenvolver uma consciência, uma sabedoria sobre a impulsividade dos seres. Mantenha-se sempre Krishna segurado e perto de vocês. Não se libertem dessa maneira, porque o arrependimento vai acontecer no futuro, tá?
Bom, é uma parábola rapidona e não é tão simples assim de ser entendida, tá? Novamente, são parábolas. Se esse texto caísse na Bíblia, obviamente que as pessoas iriam entender tudo ao pé da letra. A Bíblia também é repleta de parábolas. Então vamos entender como ela é aplicada nos dias de hoje e o que realmente significa por meio das alegorias de quem é Krishna, quem é Arjuna, quem são esses livros que são mencionados, ok? É importante esse conhecimento para vocês, tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Recadinhos básicos, por favor, para aqueles que querem um tratamento, um auxílio para suas enfermidades física, mental, emocional, espiritual, ou a limpeza de sua casa, como nós mostramos na playlist Limpeza de Casas e no testemunho dos inscritos. Por favor, devem somente mandar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o nosso canal, nós temos o programa Seja Membro, nós temos o sistema de PayPal para doações e principalmente a plataforma de e-commerce que nós temos, que é o casasassombradas.com.br. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem legal essa parábola, mas, de novo, é uma interpretação. Tem que ler, tem que buscar respostas. Ela não é tão simples assim, tá? De novo, muito obrigado a todos vocês. Vejo vocês, então, nos próximos vídeos dessa incrível playlist. E, como eu sempre digo a todos, Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.